Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Andrew Gosden. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2007, na Inglaterra. Andrew nasceu no dia 10 de julho de 1993 e seus pais são Kevin e Glenys. Ele também tem uma irmã 2 anos mais velha chamada Charlotte. Na época dos fatos, o Andrew estava com 14 anos e ele vivia com os pais em Doncaster, na Inglaterra. E o Andrew tinha um desempenho escolar exemplar, ele nunca tinha chegado atrasado à escola, nem mesmo faltado à aula. E ele também tinha ótimas notas, inclusive tinha ganhado alguns prêmios por conta do desempenho escolar dele, por conta dessas notas altas, principalmente em matemática. O Andrew tinha um pequeno grupo de amigos na escola, mas raramente eles se encontravam fora do ambiente escolar. O Andrew gostava de passar tempo sozinho ou com a família, e ele não era muito de sair com os amigos. Ele gostava de jogar videogame, gostava de bandas de rock e também gostava de assistir séries antigas de comédia. Ele tinha ganhado um celular, porém ele não usava muito e ele acabou perdendo esse telefone celular. Então os pais eles ofereceram para comprar um novo para o Andrew, porém ele teria dito que preferia ganhar um Xbox, já que ele não costumava usar muito celular, então não tinha muita utilidade para ele. Então os pais acabaram o presenteando com o videogame. Ele também não tinha computador e nem nenhuma conta em redes sociais. No dia 13 de setembro de 2007, no final do dia, a família jantou como de costume e após o jantar eles teriam lavado a louça. Então o Andrew ele foi montar um quebra-cabeça com o pai. Depois disso ele assistiu um pouco de TV com a mãe e então foi dormir. E os pais disseram que era uma noite como qualquer outra na vida da família, não tinha nada ali de diferente, fora do comum. Então nada parecia estranho. Já na manhã seguinte, o Andrew ele teria acordado atrasado para a escola. E isso era algo que nunca tinha acontecido antes, ele sempre acordava no horário certo. Então ele tinha dormido um pouco mais, provavelmente não teria ouvido o despertador. Mas mesmo assim ele conseguiu sair a tempo, então ele não ia chegar atrasado na escola. Ele saiu de casa para pegar o ônibus para ir para a escola, um pouco antes dos pais, como ele costumava fazer. Os pais costumavam sair alguns minutos depois do Andrew. Então ele teria saído de casa às 8h05 da manhã. E o pai lembra de ter se despedido do Andrew e o Andrew teria dito algo como "nos vemos mais tarde". Entretanto, a família nunca mais viu o Andrew. O Andrew ele não compareceu à escola aquele dia e, como eu falei, isso era bastante incomum para ele. Ele nunca tinha faltado às aulas e nem mesmo chegado atrasado. Então isso chamou a atenção dos professores. Então um funcionário da escola ligou para os pais do Andrew para informar que ele havia faltado e para verificar se estava tudo bem, se ele estava doente ou qualquer coisa assim. Porém ninguém teria atendido, então eles deixaram uma mensagem na secretária eletrônica. Entretanto, acontece que essa pessoa ela telefonou para o número errado e na verdade essa mensagem foi deixada para uma outra família. Bom, quando os pais do Andrew chegaram do trabalho em casa aquele dia, eles não perceberam que o filho não estava em casa. Isso porque era bastante comum quando eles chegassem em casa o Andrew estar no quarto, ou estudando, ou jogando videogame, ouvindo música, essas coisas que ele gostava de fazer. E tanto a camiseta quanto a calça do uniforme do Andrew estavam na máquina de lavar, e isso era algo que ele costumava fazer quando chegava da escola. Então, obviamente, para os pais isso era um indicativo de que ele havia chegado em casa. Então eles não se preocuparam em verificar de imediato se o Andrew estava no quarto. O Andrew ele também não costumava sair para a casa de nenhum amigo ou para qualquer lugar com os amigos. E as poucas vezes que ele tinha feito isso, quando ele tinha que sair para algum lugar e os pais não estavam em casa, ele deixava um bilhete dizendo onde ele tinha ido. Também não havia nenhum bilhete. Bom, com tudo isso, não tinha nenhuma razão para eles acreditarem que o filho não estava no quarto. Porém, ele não estava. E foi somente algum tempo depois, quando um dos pais passou lá para dar um oi ou para chamar para jantar, que eles perceberam que o Andrew não estava na casa. Isso teria sido um pouco tempo depois, não teria passado muitas horas.
Eles telefonaram para alguns amigos do Andrew para saber se eles tinham conhecimento de onde o Andrew estava. E foi então que os amigos informaram que ele nem sequer tinha ido para aula naquele dia. Bom, eles começam então telefonando para todos os hospitais da região para saber se alguém com o nome do Andrew tinha dado entrada nesses locais. Mas não havia ninguém com o nome ou as características do Andrew. Bom, a polícia foi informada do desaparecimento e eles acabam conseguindo imagens de câmera de segurança que mostravam que o Andrew, em vez de ter ido pegar o ônibus para a escola, na verdade foi até um caixa eletrônico e lá ele retirou a quantia de 200 libras da conta bancária dele. Na conta haviam 214 libras, porém acredita-se que por conta dos valores das notas disponíveis nesse caixa eletrônico, ele não conseguiu tirar o valor total que havia na conta. Depois ele teria retornado para casa, e então os pais já não estavam mais em casa, nem a irmã dele. Como eu mencionei antes, os pais saíam poucos minutos após ele, então já não havia ninguém na casa. Foi então que ele teria colocado ali o uniforme, a calça e a camiseta do uniforme na máquina de lavar, e teria trocado de roupa, teria colocado uma camiseta preta da banda Slipknot, calças jeans também na cor preta, e ele estaria usando uma mochila, uma espécie de bolsa dessas que se usa na transversal, também na cor preta. E se tem conhecimento disso porque ele foi visto em imagens de câmeras de segurança de um vizinho. E nessas imagens era possível ver o Andrew caminhando em direção à estação de trem às 9h05 da manhã. Bom, o dia que o Andrew foi visto pela última vez, que foi no dia 14 de setembro, isso era uma sexta-feira. Então foi somente na segunda-feira que eles ficaram sabendo que de fato o Andrew ele tinha ido até a estação de trem, que ficava nessa direção que ele foi visto caminhando. E isso provavelmente porque a pessoa que estava trabalhando lá na sexta-feira não era a mesma que estava no fim de semana. Então, quando ela retornou na segunda-feira e ficou sabendo que haviam perguntado por um menino que estava desaparecido com as características do Andrew, então ela sabia que ela tinha atendido o Andrew na sexta-feira. Ela então contou que lembrava muito bem do menino, porque ele tinha ido comprar uma passagem para Londres. Chamou a atenção dela, porque ele comprou a passagem de trem apenas de ida. E quando se comprava a passagem de ida e volta, o valor ficava muito mais barato, era um valor muito menor do que comprar separado. Então, se ele tivesse que comprar depois a volta lá em Londres, ele teria que pagar o valor total da passagem. Então, era muito raro alguém não comprar a passagem de ida e volta. Sendo que ela havia explicado para ele que ele pagaria R$ 31,40 pela ida e depois na volta ele provavelmente teria que pagar o mesmo valor. E se ele comprasse a ida e a volta ali ao mesmo tempo, ele pagaria R$ 31,40 e menos de 1 libra a mais pela volta. Então era uma diferença muito grande. Mas ele mesmo assim insistiu que ele queria apenas a passagem de ida. Então por isso ela lembrava bem do Andrew e do fato que ele tinha comprado a passagem para Londres. Imagens de uma estação de trem de Londres mostravam o Andrew chegando na cidade. Porém, essas imagens foram encontradas pela polícia semanas depois do desaparecimento. E muita gente criticou a polícia porque acreditavam que eles estavam se concentrando muito em tentar conseguir informações da família que mostrassem que o Andrew talvez tivesse algum problema em casa ou na escola, então tivesse fugido de casa, ao invés de fato, procurar pelo menino, independente do motivo do desaparecimento. Bom, eles conseguiram essas imagens 3 semanas depois do desaparecimento, então a esse ponto o Andrew já poderia estar bem longe, até mesmo em outra cidade. O Andrew tinha levado com ele apenas as chaves de casa, um PlayStation portátil e também a carteira. Ele não havia levado o passaporte e ele também tinha um dinheiro que ele tinha ganhado de aniversário que ele tinha guardado e estava guardado no quarto dele. Eram cerca de 100 libras e esse dinheiro também não tinha sido levado, continuava no quarto. Ele também não tinha levado nenhum casaco e ele também não tinha levado o carregador do PlayStation. Ele estava usando óculos, que ele costumava usar, e também um relógio. Bom, com isso, pode-se imaginar que apesar do Andrew ter saído de casa por vontade própria, ele possivelmente planejava voltar em pouco tempo.
E a avó do Andrew, ela morava em Londres e ele costumava passar as férias com a avó. Então ele conhecia muito bem a cidade e tinha facilidade de se locomover ali pela cidade utilizando o transporte público. E por conta da idade dele, pelo menos naquela época, ele teria ali livre acesso ao transporte público da cidade. O pai do Andrew, o Kevin, também contou que o filho tinha já demonstrado interesse em futuramente morar e trabalhar em Londres. Então ele não ficou muito surpreso ao saber que o filho tinha ido para Londres. Porém, ele não estava na casa da avó e nem mesmo de outros parentes que ele tinha que também moravam em Londres. Bom, as imagens mostravam que o Andrew tinha chegado a Londres às 11h20 e ele é visto saindo pela porta principal da estação às 11h25. E essa é a última imagem que se tem do Andrew. E como eu falei, ele não tinha telefone celular, não utilizava ali redes sociais, ele não costumava entrar na internet, ele não usava o computador. Mesmo assim, os investigadores eles verificam os computadores da escola do Andrew para ver se ele tinha entrado em contato, tinha se comunicado com alguém através dos computadores da escola. Porém, não tinha nenhum indicativo que ele tivesse falado com alguém online, nem mesmo que ele tivesse utilizado os computadores. E o único computador na casa da família era um laptop que a irmã do Andrew tinha ganhado há mais ou menos uns 2 meses antes do desaparecimento. Porém, ele não costumava utilizar o computador dela e ela disse que ele não tinha ali nenhum interesse em se comunicar com as pessoas de forma online e ele nem sequer tinha uma conta de e-mail. De qualquer forma, eles verificam o computador da irmã do Andrew e também não encontram nada. Algumas semanas antes do desaparecimento do Andrew, ele teria voltado para casa caminhando ao invés de pegar o ônibus da escola para casa. E apesar de algumas pessoas acharem isso estranho, o pai do Andrew ele não vê nada de errado nisso, não acha que tenha qualquer ligação com o desaparecimento. Já que nesse dia estava um dia de sol, um dia bonito, então ele acha que era normal, era compreensível que o Andrew tenha resolvido caminhar para casa, mesmo que isso levasse ali mais ou menos 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Algumas teorias surgiram, como por exemplo, de que o Andrew podia ter ido a Londres para participar de um evento do YouTube. Porém, como eu já mencionei, ele não costumava utilizar computador, então não se tem conhecimento se ele assistia vídeos no YouTube. Algumas fotos desse evento mostravam um jovem que se parecia com o Andrew, porém os pais dele, após verem essas fotos, eles acreditavam que não era o filho. E algumas bandas que o Andrew possivelmente ouvia e gostava iam tocar aquela semana em Londres. Então os investigadores eles verificaram imagens, registros desses shows para ver se eles encontravam alguma imagem que mostrasse o Andrew. E uma das bandas ia tocar exatamente nessa sexta-feira que o Andrew chegou a Londres. Eles iam tocar em um local que não ficava muito distante da estação onde o Andrew tinha descido. E essa banda tinha feito recentemente um show com a banda Slipknot, que é uma banda que o Andrew é muito fã. Então havia a possibilidade de que ele quisesse ir a esse show, mas novamente eles não conseguiram ali nenhuma imagem, nenhum registro que mostrasse que o Andrew estivesse no local. Algumas testemunhas surgiram dizendo que tinham visto o Andrew por Londres. Uma dessas testemunhas disse ter visto ele em uma pizzaria. E essa pizzaria ficava próxima à estação onde ele desceu. E a funcionária que atendeu o Andrew, ela descreveu ali a roupa que ele estava usando, descreveu a aparência dele e também a forma como ele falava e agia. E por essa descrição, os pais acreditam que, de fato, ela conversou, atendeu o Andrew. E ela também lembrava a pizza que ele tinha pedido. E isso também fez com que os pais acreditassem que tinha grande chance de ter sido mesmo o Andrew quem ela atendeu, já que era um sabor de pizza que ele gostava muito. E não é um sabor assim muito popular, já que leva abacaxi. Bom, outras pessoas também disseram ter visto o Andrew em diferentes locais em Londres, mas essas informações elas não foram confirmadas. O pai do Andrew ele começou a imaginar ali os possíveis cenários do que teria acontecido com o Andrew. E uma das teorias que o pai imaginava ser possível era de que o Andrew podia ter ido embora para começar uma vida nova. Ou então que ele estava com algum problema e ele não conseguia contar sobre esse problema para a família.
E um dos programas favoritos do Andrew tinha como história um homem que forjava a própria morte para poder recomeçar a vida em outro lugar. Então, com isso, o pai começou a imaginar essa possibilidade, porém não havia nenhum indício de que o Andrew tinha qualquer problema. E mesmo que ele tivesse com algum problema, os pais têm certeza que ele conversaria ao menos com a irmã dele. Outra possibilidade era de que o Andrew podia estar em dúvidas quanto à sexualidade dele e que ele sentisse dificuldade em conversar sobre isso com os pais. Os pais do Andrew são bastante religiosos, eles frequentam a igreja. Porém, eles nunca obrigaram os filhos a irem à igreja e nem mesmo impuseram a religião para eles. Eles queriam que os filhos fossem livres para escolher. Mas algumas pessoas acreditam que por conta da religião, então o Andrew tivesse receio ali de falar sobre isso com os pais. Mas os pais do Andrew, eles não são preconceituosos, então eles acreditavam que o filho sabia disso, então não teria problema em falar sobre isso com eles. Que na verdade seria difícil para qualquer menino de 14 anos conversar sobre isso com os pais, independente da questão da religião. Mas novamente, não haviam indicativos de que o Andrew estivesse interessado em algum menino ou que ele estivesse ali questionando a sua sexualidade. De qualquer forma, Londres é conhecida por ter uma grande comunidade de homossexuais, então os pais eles pediram ajuda a essa comunidade. E apesar da comunidade ter dado total apoio à família do Andrew, eles não conseguiram nenhuma informação que pudesse ajudar a encontrar o menino. Uma outra testemunha também teria visto o Andrew saindo de uma estação de trem em Morton Lake, no dia 19 de setembro, ou seja, 5 dias após o desaparecimento. Porém, o jovem que essa pessoa viu estava usando um casaco, mas não é impossível que o Andrew tenha comprado um casaco durante esses dias, já que ele tinha uma quantia em dinheiro. Outras pessoas também acreditavam ter visto o Andrew em outras cidades, algumas cidades até distantes de Londres, mas não foi possível confirmar nenhuma dessas informações. E em 2006, o Andrew ele tinha participado de uma viagem de estudos que ele ganhou por conta do bom desempenho escolar. E essa viagem teve uma duração de 2 semanas e ele foi visitar a Universidade de Lancaster. E o Andrew teria voltado bem entusiasmado dessa viagem. Então há uma teoria que o Andrew teria conhecido alguém durante essa viagem, e então ele teria ido se encontrar com essa pessoa em Londres. Mas como eu já mencionei, era pouco provável que ele tivesse alguma forma de manter contato com uma pessoa para poder encontrá-la mais de um ano depois, já que ele não utilizava celular, não utilizava ali computador, não tinha redes sociais. E mesmo que ele tivesse ido encontrar alguém que ele tivesse conhecido pouco antes de desaparecer, não tinham ali muitas oportunidades dele conhecer outras pessoas fora do ambiente escolar, já que ele não costumava sair muito de casa, ele não costumava frequentar nenhum outro local além da casa e da escola. E mais uma vez, ele também não teria como conhecer alguém online, já que ele não costumava utilizar esse tipo de tecnologia. Já em 2017, o Andrew estaria com 24 anos de idade. Os investigadores eles começaram a procurar por pedidos de documentações, como por exemplo o pedido de passaporte ou de algum seguro de saúde no nome do Andrew, coisas que indicaria que ele estava vivo. Eles também procuraram ali por registros dentários que coincidissem com os do Andrew, também por prescrições oftalmológicas que fossem similares ao que o Andrew tinha. Mas mais uma vez nada foi encontrado. Ainda em 2017, uma pessoa teve uma conversa online com alguém que tinha como nome de usuário o nome Andrew Rule. E o Rule era o apelido do Andrew, mas era um apelido que era conhecido apenas pela família, já que era como eles costumavam chamar o Andrew quando ele era bem pequeno, quando ele era criança. Então, quase ninguém tinha conhecimento desse apelido e isso não tinha sido divulgado, essa informação não tinha sido divulgada na mídia. Bom, nessa conversa, esse Andrew teria dito a essa pessoa que ele precisava de 200 libras para pagar o aluguel, já que o companheiro dele tinha o deixado. E essa pessoa estava disposta a dar o dinheiro para ele, então ela pediu por uma conta bancária para fazer a transferência. Foi então que esse Andrew disse que ele não tinha uma conta bancária, já que ele tinha saído de casa aos 14 anos. Infelizmente, a polícia não conseguiu descobrir quem era esse
essa pessoa que tinha tido essa conversa, quem era esse usuário, esse Andrew Rule, se era de fato o Andrew. Mas eles conseguiram identificar de que região havia sido enviada essa mensagem, e era de Lincoln, também na Inglaterra. E durante essa conversa com essa pessoa, ele também teria teria contado que ele trabalhava em uma loja. Então os pais do Andrew concluíram que, como segundo as investigações ele não tinha seguro de saúde, ele também não tinha conta bancária, então possivelmente ele estava trabalhando para uma loja pequena, um comércio pequeno, não era uma loja de uma grande rede. Então eles procuram pelo filho em Lincoln e eles vão a todas as lojas que eles conseguiram, que eram lojas pequenas, à procura do filho. Mas infelizmente eles não tiveram sucesso. E na época que o Andrew desapareceu, ele tinha aquela conta bancária de onde ele retirou as 200 libras. Então os pais, eles depositaram mais dinheiro nessa conta para caso o Andrew precisasse. Porém, nunca houve nenhuma movimentação nessa conta bancária. E como o cartão dele provavelmente já teria expirado em 2017, então por essa razão era possível que, de certa forma, ele já não tivesse mais a conta bancária. 2 imagens com a progressão de idade do Andrew foram feitas, uma em 2016 e uma mais recente em 2019. O Andrew ele tem um tipo de deformidade em uma das orelhas, o que é uma característica que pode ajudar a identificá-lo. Ele também é surdo do ouvido esquerdo, porém essa deformidade ela fica na orelha direita. E os óculos que ele usava, ele tinha ali uma lente com grau muito alto, então essas lentes eram lentes especiais, que eram umas lentes mais finas. E isso também pode ajudar a identificá-lo. Os pais do Andrew continuam à procura do filho e eles acreditam na possibilidade dele estar vivo. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.